Oi pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero estar agradecendo a Patrícia, a Fraga, a sua equipe, pelo convite e por todo o carinho, de estar fazendo todo esse projeto, para que vocês possam estar conhecendo mais pessoas, mais profissionais e a gente agregar mais conhecimento nesse nosso mundo da micropigmentação. Então, eu sou a Solange Belchior. Sou diretora do IBRAP Instituto, em São Paulo, um centro técnico de micropigmentação. Eu sou psicóloga, sou coach em desenvolvimento pessoal. Há muito tempo, mais de 30 anos trabalhando nessa área e sempre levei paralelo a parte artística, pintura, enquadro, desde criança. Com uma mãe que gostava muito de trabalhar com artes, eu sempre fui acompanhando e sempre me apaixonei por essa parte, mas sempre foi um hobby na minha vida, Até um dia que participei de uma feira de estética e conheci a micropigmentação, isso em 2004. E aí arrumei uma nova paixão, pela arte da micropigmentação, levei as duas formações em paralelo, e no fim acabei unindo tudo porque na verdade a arte, a psicologia, a micropigmentação acaba levando ao mesmo objetivo, que é a autoestima, elevar a beleza do ser humano. Então hoje eu me dedico unicamente para essa área da micropigmentação, para o ensino, para a formação de novos professores e de novos profissionais. E a ideia é estar aqui junto com vocês exatamente para agregar mais esse nosso mundo belo da micropigmentação. E o nosso tema é exatamente esse. A Patrícia até falou assim, fala um pouquinho dessa tua área da psicologia, essa parte emocional. Então o nosso tema é expectativa versus frustração. Para falar um pouquinho dessa área em que as pessoas têm tantas dificuldades. Que desenho eu vou fazer? Como eu salvo o meu desenho? Qual é a melanina do meu cliente? Fio a fio, ele esfuma ou não esfuma? Então todas essas dúvidas, e eu vejo muito profissional, às vezes realmente frustrada ao ponto de estar querendo desistir da área, porque tem alguns profissionais que são extremamente sérios e eles querem acertar. E na maioria das vezes eles fazem certo como foi ensinado para eles, mas nem sempre o resultado é aquele que ele espera. Então a ideia é que a gente fale um pouquinho desses temas aqui hoje, que a gente possa estar dividindo esse assunto para que a gente dê uma melhorada e abaixa um pouquinho essa expectativa. Mas antes disso eu queria até falar um pouquinho, o que vem a ser uma expectativa, o que vem a ser uma frustração, por que a gente se frustra, não só na nossa área, mas de uma forma geral na nossa vida. A frustração ela acaba vindo exatamente porque você cria uma expectativa muito além da realidade, você imagina determinadas coisas, cria determinados projetos e nem sempre você se preparou exatamente para que aquilo acontecesse. E depois que aquele objetivo não é atingido como você gostaria, aí você acaba se decepcionando e vem as frustrações, E essa frustração acontece em relação às escolas, de repente, onde vocês se formam, aos projetos que vocês elaboram, ou até mesmo em relação aos resultados da micropigmentação em si, daquilo tudo que você se dedica, e poxa vida, fiz tudo certo, comprei o pigmento certo, fiz a técnica que me ensinaram, mas o resultado não está sendo aquele que eu gostaria. Eu quero melhorar. Então a ideia aqui hoje é que a gente possa estar conversando e melhorar esses aspectos, E o primeiro bicho-papão que eu peguei aqui para a gente poder conversar, é bem o aspecto da melanina, colorimetria, que assim, a gente fala muito de colorimetria, se ensina muito isso, são cursos
normalmente às vezes até são caros, são longos, e às vezes você estudou e ainda continua tendo problemas no resultado do seu procedimento. Ou ela vermelha, ou de repente ela cinzentou, e você fica ali, poxa, qual é a melanina do meu cliente, qual que é o fototipo, eu vou lá na escala de fototipo, fico dando uma olhada, e eu quero decidir qual é a melanina da minha cliente. Fico numa dúvida, e de repente eu vou lá e decido, pego o pigmento que é correto, como foi me ensinado, eu aplico no meu cliente, e depois em 30 dias, ou antes às vezes, até no período de cicatrização, você acaba tendo um resultado não esperado, não aquilo que você deseja, e aí vem a frustração. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam, nossa, eu estou muito decepcionada, estou quase desistindo, porque isso complica, né, denigre minha imagem, a cliente ela fica frustrada também, porque a cliente também tem uma expectativa em cima do seu trabalho, né? Ela também quer ter uma sobrancelha bonita, um resultado bonito do trabalho que foi apresentado para ela. Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês, ou melhor, a pergunta que eu quero jogar para vocês, vocês ainda ficam tentando levantar qual é a melanina da sua cliente, fica tentando encaixar qual é o fototipo, pega aquela escala de Fitzpatrick e fica lá tentando olhar qual é o fototipo que encaixa com o seu cliente, fototipo 1, que é uma branca, 2, que é branca também, mas já pega um pouquinho de sol, a 3, que é a morena. No Brasil, quantas morenas nós temos de fototipo 3? São muitas, é mais de 19 tipos de morena, né? Quando eu estudei era 19, hoje deve ter muito mais, né? Todas as nossas morenas, mulatas, jambo, nós temos uma variação de pele morena até chegar na pele negra, né? Tudo bem, então seriam todas melaninas frias, como vocês aprenderam, não é isso? E aí, bom, uma melanina fria, eu vou colocar um pigmento quente, de base quente, estou fazendo a neutralização, aplico, e em 30 dias a minha sobrancelha tem que estar marronzinha, bonitinha. Não é assim que vocês aprenderam, né? Ah, a melanina é quente, a pessoa é branquinha, loirinha, olhos azuis. Eu vou pegar um pigmento de base fria e vou passar. Neutralizei. Em 30 dias a sobrancelha está marronzinha, bonitinha e temos um trabalho bem feito. Só que o que a gente vê no mercado, o que já aconteceu de repente até com você? Chega em 30 dias, a sobrancelha ela avermelhou, ou ela começou a ficar meio acinzentada, e às vezes ela até chumba mesmo, de ficar uma sobrancelha bem escura, bem cinza, para uma pele clara, não tem nada de bonito nesse resultado, né? E o que acontece? Por que isso acontece, né? Porque não existe como você identificar a melanina da cliente. Porque nós estamos num país onde a mistura de raça é muito grande. A miscigenação é enorme aqui dentro. Você não tem como saber qual é toda a corrente genealógica dessa pessoa. Você conhece ali os pais, avós, né? Mas se você fosse buscar a corrente, você ia perceber que existe uma mistura enorme aí, que não tem como você saber exatamente qual é essa melanina. Eu sei que muita gente, às vezes a gente acerta, olha, sente, vê um pouco mais amarelada, mais esverdeada e tal, e às vezes você acerta, mas em algumas vezes você erra. Ok? O que acontece com isso? O que a gente precisa prestar atenção? É que essa mistura de raças faz com que a gente não consiga exatamente identificar qual é a melanina do nosso cliente, né? E existem outros motivos também sem ser esse eu acredito que é o mais importante. Agora, a questão alimentação. A vida que essa pessoa leva, tipo, se é uma pessoa que pratica muito esporte, se é uma pessoa que vai muito à praia, que ela se bronzeia demais, ela vai tendo alterações nessa melanina. Um fumante, né? Qual é a cor da pele de um fumante compulsivo? É uma cor acinzentada, fria, os lábios frios, não é isso? Problemas hormonais,
tem uma série de coisas que pode influenciar nessa mudança de melanina. Então, assim, isso para concluir que é bobagem você ficar correndo atrás dessa regrinha de fototipo 1, pigmento tal, e fototipo é esse outro pigmento. Sai dessas tabelinhas, entendeu? O que eu procuro fazer com os nossos alunos, né? Ele entender exatamente qual a melhor forma de ele agrupar pigmentos que dê um resultado único e que sirva para todos os tipos de melanina. Qual é a dica que eu posso passar para vocês, né? Existe um outro estudo que é bem bacana também, que identificou no estudo da face que nós temos do meio da face para cima uma melanina mais aquecida devido à alta vascularização local. E do meio da face para baixo, nós temos uma região mais fria, que geralmente os lábios sempre têm uma tendência a ser mais frios, que a gente precisa sempre tomar cuidado na hora de pigmentar lábios também, né? Nesse estudo, mostra que a maior parte das pessoas, ela tem essa região aquecida, né? E uma parte menor tem essa região mais fria. Seguindo essa estatística, então a combinação dos nossos pigmentos, eles deveriam ter uma base mais fria e depois ser levemente aquecido, né? Então a gente coloca como assim, um pigmento morno, amornado, né? Que você vai preparar e que você pode indicar para todos os tipos de cliente. A única coisa que você vai preparar é a cor que você quer usar no seu cliente. Então o que eu indico na escola? Usem pigmentos de base fria, desde o castanho claro até o castanho escuro. Escolha qual é o castanho que você quer usar no seu cliente. Então você vai preparar uma porção de pigmento, né? Onde 3 partes desse pigmento ele é frio, base fria. Eu dou sempre preferência para o pigmento de base verde. Eu vejo que os castanhos são mais bonitos, eu curto essa cor desse friozinho, leve friozinho dos pigmentos com base esverdeada, né? Então eu uso 3 partes desse pigmento, da cor do castanho que eu quero usar no meu cliente, e depois eu uso 1 ou 2 partes, dependendo do neutralizador, se é o laranja, por exemplo, eu uso uma parte do laranja e amorno esse pigmento. Essa porção, ela serve para qualquer tipo de cliente. Isso quebra muitos dogmas que já foram montados há anos, mas já tem muito tempo que dentro do IBRAP a gente usa essa metodologia e ela nunca deu errado. Eu tenho alunos muito seguros trabalhando com colorimetria, usando dessa forma. Eu digo sempre assim, eu tive muita sorte na minha formação, né? Acho que todo mundo faz algum curso que fica faltando algo e depois você vai buscar complementar com algum outro local. E eu tive muita sorte nesses complementos, porque eu já encontrei bem no início da minha carreira uma pessoa que já tinha essa visão. E ela já me passou exatamente assim e eu nunca tive problema em colorimetria ou em erro de coloração, né? Então, a nossa filosofia dentro do IBRAP é sempre usar esse tipo de trabalho. Então, fica a dica para vocês, né? De que a gente tem como sim atender todas as pessoas sem nunca estar encontrando um resultado inadequado, né? Então vamos fugir, vamos só consertar trabalhos antigos ou de outros profissionais que a gente precise ajustar essa cor. Mas o nosso trabalho, vamos colocar ele sempre de uma forma linda e perfeita, para que você nunca tenha problemas e o seu cliente também não, né? A outra coisa que faz um pigmento mudar de cor é a profundidade, mas quando a gente for falar daqui a pouquinho, quando a gente for falar de fios, aí a gente toca nesse assunto também. Então guarda um pouquinho essa questão da mudança da cor, quando a gente for falar do bicho-papão do fio a fio, né? Agora eu queria também falar com vocês sobre a parte de designer, né? Como eu salvo o meu designer, é outro bicho-papão. Se vocês, eu sei que vocês estão aqui online, estão aqui junto,
né? Vocês curtem muito isso também, têm amor pela profissão, tanto que vocês estão aqui assistindo essas palestras, tal, porque vocês querem aprender mais. Vocês também participam dos grupos, ok? Vocês também estão nesses grupos de micropigmentação. Eu fico olhando todos, às vezes não fico ali muito batendo papo, participando ali, trocando ideias, mas eu fico observando muito o que acontece, porque você acaba ficando atualizado também, né? E aí eu vejo assim, a outra grande dúvida que as pessoas têm é como eu salvo o meu desenho, ou como eu deixo de perder o meu desenho. Então eu estou lá, trabalhei no meu design, fiz com capricho, né? Tá todo lindo, maravilhoso, e aí você vai começar o seu trabalho, ou por conta de um anestésico, ou por conta do próprio pigmento, de repente você vai perdendo aquele desenho e às vezes você tem que parar a medir tudo de novo, ou algumas pessoas acabam realmente saindo meio fora e acaba tendo um resultado de designer, né, pigmentado e inadequado também. Então a pessoa também fica muito chateada porque ela teve um baita de um trabalho, fez tudo bonitinho, o designer ficou lindo, a cliente aprovou, só que na hora de pigmentar o trabalho final acaba não sendo aquele que foi aprovado, porque no meio do trabalho foi perdendo as marcações, né? Então existe um método que muita gente acha arcaico, mas na escola a gente usa e também usa com bastante sucesso. Existe uma técnica chamada bloodline, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar. A tradução é linha de sangue, né? O que isso quer dizer? É que eu pego o meu aparelho, o meu dermógrafo, monto, ligo, só que eu não vou pegar pigmento, eu vou trabalhar com a minha agulha seca, ok? Então tá lá o desenho bonitinho, aí eu vou pegar e vou salvar esse desenho fazendo uma leve marcação, como se fosse uma arranhadura superficial e epidérmica, né? Então ela tem que ser bem suave, bem leve, e eu vou contornar todo o meu lápis e vou salvar esse desenho. Quando você limpa o lápis, você tem essa leve marcação na pele. E muita gente acha que isso é arcaico. Eu acho que é inteligente. Eu já fiz muitos cursos internacionais onde eu vejo o profissional que ele é reconhecido internacionalmente e ele faz esse procedimento. Só que ele faz tão suave, tão leve, que as pessoas não percebem que isso está lá. O ruim do bloodline é quando as pessoas pegam muito forte, faz uma marcação, uma arranhadura muito profunda, que até corre risco, sim, de haver a pessoa pegar sol e haver uma hiperpigmentação natural da pele e ficar uma marcação ali. A gente às vezes pega algumas sobrancelhas que estão assim, né? Mas por que ficou assim? Porque a arranhadura foi profunda. Aí é uma questão de peso de mão, de habilidade. Então é um treinamento que precisa ser feito para que esse bloodline fique leve. O que isso proporciona? Tranquilidade. Eu acho que todas as pessoas iniciantes, elas precisam ter tranquilidade para ela desenvolver a outra parte do trabalho, que é a implantação do pigmento na pele. Como fazer, a pressão, a direção, né? Como segurar o meu aparelho, para onde eu vou. Então, ela não pode ficar preocupada em salvar designer naquele momento. O bloodline é a parte mais segura, porque está ali, a minha tela está em branco, marcadinha, e eu vou trabalhar dentro daquela marcação. Então, aí sim vem o segundo passo. Como que a maioria das pessoas mais experientes fazem para salvar um designer? Com o esqueleto, né? Fios estratégicos em locais estratégicos da marcação da sobrancelha, do design, onde você salva e na hora que você tira o lápis, você vai trabalhando nesses pontos estratégicos que foram salvos. Mas não é algo tão simples, precisa de experiência para estar fazendo isso também. Se uma pessoa ela não tem o controle de peso de mão, ela vai ficar com tanto medo de perder o designer, e se ela começar pelo esqueleto, ela vai pesar na mão porque ela está com medo de perder o desenho, né, o designer. O que ela acaba fazendo? Ela pesa na mão e esses fios vão ficar muito profundos
escuros, eles tendem a mudar de cor, né, depois, por conta dessa profundidade, e acaba sendo uma marcação que não fica bonita, porque a pessoa ainda não tem aquela habilidade de sentir, sabe, aquela vibração do aparelho na pele, e ela saber que ela está fazendo uma marcação sutil, leve, porque o esqueleto, ele também precisa ser suave, ele também precisa ser meio ali epidérmico, para que você só salve as marcações e depois sim você construa a sobrancelha. O esqueleto também não é um procedimento que deve ficar muito marcado. Mas toda pessoa que está insegura, ela acaba pesando na mão porque ela não quer perder, né? E ela não quer que fique marcado com bloodline. Então assim, o bloodline só fica feio se a pessoa pesar muito na mão. Eu continuo indicando isso sim, eu acho que é o melhor caminho. Dali um pouquinho, o próprio formador, o professor, acompanhando esse aluno no pós-curso, né? Que isso é uma coisa que deve sim acontecer, ele também vai dar essa sustentação, esse apoio, esse reforço para o aluno e dizer para ele, olha, agora você já está pronto, seu trabalho está muito bom, vamos começar a trabalhar então sem bloodline. Né? Aí você dá aquela motivação para o aluno para ele começar a fazer o próximo passo. Mas aí ele já está seguro, você vê que o trabalho dele está muito bonito, ele já está com controle de peso de mão, ele já tem toda essa sensibilidade de implantar o pigmento na pele. Então, quando ele começa com o esqueleto, ele já sabe que aquilo fluiu, que aquilo aconteceu tranquilamente. Então, tá a dica, né? O bloodline é uma coisa muito simples de fazer, né? Muito delicado, muito sutil, e você pode estar trabalhando tranquilamente e começando por aí. Então, cuidado com as ideias mirabolantes que as pessoas começam a usar, de usar determinados outros produtos, né, que eu vejo às vezes acontecendo. Toma cuidado porque às vezes a marcação pode irritar a pele, você pode trazer um outro tipo de problema, algum tipo de alergia, né, de estar usando alguma coisa que é inadequada para aquele momento, né, na sua pele. Então, esse é o caminho mais seguro, mais tranquilo, mais limpo, é tudo mais calmo, né? Então, fica a dica do bloodline para vocês, tá bom? Esse é um procedimento de uma profissional que foi nossa aluna, a Luciana, que faz trabalhos lindos, e nos permitiu usar essa imagem. Podem perceber no logo após uma tênue linha, que é o bloodline, a linha de sangue, que você usa para salvar o seu designer de uma forma muito sutil. E vejam na imagem cicatrizada que não existe nenhuma marca no contorno. Então, esse blood, ele some nos primeiros 10 dias na fase principal de cicatrização. Então, seguramente pode ser usado, principalmente para as pessoas que estão em início de carreira. Qual outra dica que eu vou passar para vocês? Então, qual é o outro bicho papão? Então, vamos falar um pouquinho dessa história de fios, né? Como que fica essa situação? Fio implanta, não implanta, ele esfuma, não esfuma, ele permanece, não permanece. Como que é essa história dessa que todo mundo corre atrás dos fios, que é uma sobrancelha fio a fio, mas e aí? Esse fio realmente fica ou não? Né? Sim, esse fio fica assim, né? Os trabalhos que a gente vai acompanhando, existem trabalhos fotografados que já passaram um ano mais ou menos, ele está mais apagadinho, mas o fio é totalmente perceptível. Hoje a micropigmentação, num trabalho realista, a proposta é que o fio ele permaneça provavelmente entre 6 meses e um ano. Micropigmentação é exatamente isso. É um trabalho onde vai enaltecer traços, a beleza, mas não é uma coisa que é para permanecer por muito tempo, principalmente fios. Se você tenta fazer fios para que ele dure 2 anos, aí com certeza ele vai ficar um trabalho inadequado. Né? O trabalho de fios ele é mais superficial, né?
no sentido de implantar na camada correta da pele, né? Agora, se você aprofundar demais, você vai ter problemas. Quais os tipos de problema? Primeiro, mudança de cor. Você pode preparar toda a colorimetria que você desejar. Você assim, papa na colorimetria, já ajustou tudo bonitinho, mas se você for lá fazer fio e aprofundar e você levar o pigmento para camadas mais profundas da derme, você colocou várias camadas de pele em cima do seu pigmento. A luz, ela não chega até lá para poder refletir a cor do seu pigmento. Então, o que vai ser visto na superfície? Vai ser uma cor escura. Então, o cinza, o chumbado, ele é muito comum de aparecer. E devido a quê? Devido à profundidade. A outra coisa que acontece, quando você afunda a sua mão, né, quando você pesa a sua mão, você vai entrar em contato com a vascularização. Aí o seu trabalho sangra. Esse sangramento, ele também faz com que, além de se escurecer os seus fios, né, fazer uma mudança, uma alteração de cor, ele também vai fazer com que aconteça, o seu fio expanda. Então, essa história de que o fio ele vai esfumar, que em 30 dias ele está esfumado, só aconteceu isso, ele só expandiu porque você aprofundou, né? Ele desceu em camadas que não é apropriada. Então, em que camada eu tenho que trabalhar? Como que eu vou saber em que camada eu estou trabalhando? Aí é que tá, é uma questão de treino. O que eu vejo na micropigmentação? Nosso ramo cresceu demais, ok? A gente tem uma procura enorme das pessoas por uma nova carreira, até pela situação econômica do país, né? E a busca também de estar fazendo alguma coisa ligada à área da beleza. E a nossa área, ela está bem abrangente para a pessoa poder se dedicar e ter uma realização pessoal, profissional também, né? Só que quando a pessoa vai buscar uma formação nesse sentido, o que ela tem que buscar? Não só o aspecto financeiro, mas também o prazer e a vontade de estudar. Existem dois tipos de alunos, né, na micropigmentação. Um que vem pela parte financeira e que acha que é uma coisa muito fácil, que não precisa de muito estudo, que é só pegar a maquininha e sair lá trabalhando e que isso vai ficar pronto, como se ele estivesse colocando uma rena mais fixa na pele por um tempo maior, né? E esses são os que acabam dando problema no mercado depois. E nós temos os alunos que são dedicados, que gostam de estudar, que veem que é muito sério e que eles vão precisar se dedicar bastante na carreira. Quando você está fazendo um curso iniciante, um curso básico, ele é básico, ele é iniciante, ele está colocando você dentro do mercado, né? Alguns cursos com uma metodologia um pouco mais completa, outros menos, mas a ideia é incluir você dentro desse caminho. E é só o começo, existe bastante caminho pela frente, e principalmente a sua dedicação, porque vai ser necessário, sem dúvida nenhuma, muito treino. Os meus mestres dizem o seguinte: treine, 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 treine. Cansou? Continue treinando. Não existe parada para o nosso trabalho, nunca. O treino ele tem que ser algo que ele tem que ser incluso na sua vida para sempre. Antes de você atender um cliente, você deveria se aquecer, não aquecer no cliente, você deveria, enquanto ele está ali aguardando, né, para começar o trabalho, você poderia estar pegando e aquecendo a sua mão para que quando você chegue no cliente, você já esteja todo preparado, porque senão você vai começar um lado, vai se aquecer de um lado e às vezes o resultado de um lado para o outro sai diferente, exatamente porque aqui você foi pegando o molejo. Quando você chegou do outro lado, você já viu que você conseguiu desenvolver o trabalho melhor.
e às vezes você tem que fazer alguns ajustes, até por conta desse aquecimento. Então, o treino, ele precisa ser alguma coisa que tem que ficar enraizada, sabe? É algo que precisa ser feito sempre, com uma pessoa que fala inglês, com uma pessoa que toca um violão. Não pode ficar muito tempo parado sem fazer aquilo, senão aquilo vai sendo esquecido, você vai perdendo o manejo. Então, a arte é alguma coisa para ser praticada, você precisa praticar. Algumas pessoas, elas têm dons, ela já chega meio que pronta, que aquilo está meio inato nela. Outras pessoas, elas vão precisar se dedicar um pouquinho mais para conseguir o resultado. E pode ter algumas pessoas que de repente não consigam isso. O dom não vem e ela não tem o manejo para fazer esse trabalho. E a gente não consegue perceber isso antes da pessoa começar a se desenvolver. Então você precisa sentir se esse é o caminho e se é isso que você quer. Então as pessoas que têm vontade de estudar, de desenvolver, esse é um caminho de muito estudo, de muita dedicação. É esse o perfil do micropigmentador, né? E eu sei que você está aqui assistindo, né, essas palestras exatamente porque você está a fim de aprender. Então eu acredito que você esteja dentro desse perfil. O fio é a parte mais difícil da micropigmentação, porque é a parte que precisa de mais dedicação para que você desenvolva o seu método, porque fios tem de várias formas, né? A pessoa fala assim, me fala como faz fio. 90 graus, 60 graus, 45 graus, bidirecional, né? Você faz para um lado só, faz para o outro, começa aqui, começa ali. Cada profissional, ele tem uma metodologia e ele desenvolve uma forma que acaba dando certo, né? Se você mistura muito caminhos de profissional, você pode se confundir. Uma pessoa falou que é em 90 graus, o outro falou que é 45, que é a pressão da mão, que é isso. Tenta escolher aquele caminho que você sente que mais se identifica com você, que mais condiz com você. Você gostou de um artista micropigmentador, curtiu aquele trabalho, segue aquele trabalho. Não fica pulando muito de galho em galho. Aliás, assim, toda a minha vida profissional, eu sempre pensei dessa forma. Sempre existem várias opções, em qualquer caminho, né? Dentro da psicologia, existem várias linhas de pensamento da psicologia, mas no fim você tem que escolher uma para se dedicar. Não dá para você ser freudiano, junguiano, reichiano, não tem como você fazer um mix de um pouquinho de cada linha de pensamento, né? Na micropigmentação também não. O que eu acho legal dos cursos na Europa, por exemplo, que existem as academias, a Biotech, a MIA, GoldenEye, eu acho bacana porque a pessoa começa naquela academia e ela abraça aquela academia e se forma ali. Porque aquela escola tem uma metodologia e ela vai te formar naquela metodologia. Então, não é que um profissional é melhor que o outro, ou que um faz melhor que o outro, ou que um está certo e o que está errado. Não existe isso. Existe a metodologia do profissional. Se você curte aquela forma de fazer, aquele resultado, abraça aquilo e segue aquela pessoa para você aprender exatamente daquela forma. E aquilo vai trazer para você resultado, entendeu? Então não existe uma regrinha certinha, bonitinha de como você faz o fio. E existe sim, em que camada da pele a micropigmentação é feita. Existe uma discussão de que é a última camada da epiderme, tem que ficar a nível epidérmico, não, é derme, ou não é, aonde fica? Na verdade, não fica nem em um padrão e nem no outro. Na verdade, a gente vai trabalhar bem naquela parte onde a divisão da epiderme e da derme é irregular e, na verdade, a gente acaba trabalhando dentro das duas camadas, camada basal e primeira camada dérmica, né? O que você entra em contato? Micropigmentação não sangra, ela não deve sangrar, né? Muito que você vai entrar em contato com a linfa, aquela aguinha meio alaranjada que quando você dá um raspão, né, às vezes sai aquela aguinha. É isso que você vai entrar em contato.
Como que eu vou saber que eu estou trabalhando assim? Treino em EVA. EVA é chato? Não, não é chato, é ruim. Você treina em EVA porque é barato, não treina em pele artificial, na pele de látex. Pele de látex, ela é feita para você desenvolver o traçado, para você fazer aqueles fios, a trama dos fios, né? Não é treinamento de pele real. Pele real, ela é mais macia. Então, compre um EVA com 1,5 mm fininho, porque se você comprar aqueles EVAs grossos, você não faz uma imitação de pele. Existe EVA com 1,5 mm fininho, né? E que você vai ter que trabalhar ali naquele EVA sem deixar furar o EVA do outro lado. Quando você vê que você passou no EVA, existe uma profundidade ali, ele afundou um pouquinho, porque ele é um tipo de uma espuma, mas quando você vira do outro lado, você não rompeu o EVA, você está trabalhando na camada correta da pele. Precisa fazer esse treino, né, bastante para você conseguir distinguir o seu peso de mão, né? Quando você for trabalhar no seu cliente, apoie bem a sua mão, né? Aprenda a colocar os seus dedos, né, próximos do seu trabalho para você aprender a sentir, a desenvolver a sensibilidade da vibração do seu aparelho dentro da pele. Você vai perceber que tem uma vibração X e quando você vai fazendo assim, você já sabe que está trabalhando naquela camada, né? Isso tudo é uma coisa que você vai ganhando pela experiência e com o tempo e com a sua dedicação, né? E isso precisa ser feito. Essa questão da pele, a pele precisa ser bem esticada, ela não pode estar frouxa também. Esse tecido ele tem que estar bem esticado, não só esticado assim, ele precisa ser esticado assim e assim, né? E aqui você vai trabalhando. Então você tem todo um triângulo de sensibilidade que mostra para você aonde é que você está fazendo esse implante. E mantém aquele movimento e aquela continuidade do traço, que você vai ver que você não vai sangrar e quando você vai limpar vai ter um trabalho limpo e homogêneo na cor. A outra coisa, o fio ele precisa ser feito lento, né? O que mais a gente vê na escola e que as pessoas depois falam, fiquei sonhando com vocês falando na nossa cabeça, né? Tem que ser devagar, né? Muito devagar. O fio ele precisa estar na camada correta, mais superficial e saturado. Se você correr, você cortou a pele, traumatizou a pele e quanto mais vezes você passar em cima do mesmo fio, mais a tendência é de você engrossar, porque é muito difícil você passar exatamente em cima do traçado que você fez. Então, quando você faz bem devagarzinho, trabalha bem devagar, você satura bem aquele fio. Quando você termina, aquele fio praticamente está pronto. Ou está pronto, ou está faltando alguma coisinha que você ajusta. Outra coisa, não limpa demais o seu trabalho. Você está trabalhando num tecido que traumatiza, que inflama. Quanto menos você traumatizar o tecido, melhor para você. Então, não carrega muito o seu aparelho, tira o excesso que fica de pigmento na ponta. Trabalhe lentamente, vai fazer um trabalho mais limpo e continue fazendo os fios enquanto você enxergar o trabalho. Vai preenchendo, depois limpe. E limpe sempre suavemente. Procure deixar a pele um pouco mais hidratada, use algum tipo de condutor que limpe, que amenize esse trabalho e amenize o trauma também. Então é difícil falar para vocês exatamente assim, esse é o segredinho de você fazer um fio e ele ficar implantado. Eu posso dizer para você que o fio sim, ele existe, ele fica implantado, ele continua bonito, ele vai ficando clarinho com o passar dos meses. Um fio bem delineado, bem bonito, ele vai durar o quê? 6 meses, 8 meses, alguns chegam a 1 ano, mas já está clarinho, mas ele está ali bonitinho, bem feito, sabe? Então assim, não existe um padrão específico, uma maneira específica. Existem várias formas que você pode estar trabalhando e atingindo aquele objetivo.
Para mim, quanto mais delicados são os fios, quanto menos tempo ele durar, eu não quero que ele chegue a 1 ano. Para mim, se ele chegar até 6 meses, 8 meses, eu acredito que é o trabalho mais bonito, porque eu quero que ele vá diminuindo. O que a gente tem que colocar para cliente? Que a gente precisa ir mudando o padrão de pensamento que elas têm, porque nós não trabalhamos mais com maquiagem definitiva. Nós estamos trabalhando com um trabalho semi-permanente, de uma duração curta, que é enaltecer traços. É como uma maquiagem, é como tratar dos cabelos. A gente não vai periodicamente sempre fazer essas manutenções. Você não trata das suas unhas, você não trata da sua pele. Micropigmentação é a mesma coisa, é um tratamento de beleza. Se você fizer para ele durar muito tempo, você vai fazer um trabalho que ele vai evoluir negativamente na pele. Quando você faz um trabalho com uma duração menor, o trabalho ele sempre se mantém mais bonito, você sempre consegue fazer ajustes, porque a musculatura muda, a flacidez da pele muda, existe a pele que vai ficando mais madura e a gente precisa ir acompanhando isso e sempre fazendo com que a micropigmentação esteja ali para enaltecer traços, não para estar fazendo um trabalho que fique ali definitivo. Não fazemos mais trabalho nesse segmento, né? Você precisa aprender a conhecer o material que você está utilizando. Essa pele, ela te diz coisas. Cada cliente tem algo muito especial para ser dito. Aquela pele, ela fala com você na hora que você está trabalhando. Tem peles mais resistentes, tem pele mais suave, tem a pele que é mais ressecada, tem a pele madura, tem a pele jovem, tem a pele que é mais oleosa, menos oleosa. Pode-se fazer fios em uma pele oleosa? Sim, desde que quando você avalia essa pele com antecedência, você pode encaminhar essa pessoa para fazer um tratamento de pele, porque uma pele oleosa é uma pele desvitalizada, ela está desidratada. As pessoas acham que é hidratação demais, né? E não, ela está desidratada, falta água nessa pele. Se ela fizer um tratamento 30 dias antes, 20 dias antes da micropigmentação, essa pele ela responde muito bem. Então é sempre um casamento de coisas e de informação. É bastante detalhes, porque você está trabalhando com uma área da saúde e a área da beleza ao mesmo tempo, né? Porque você tá trabalhando com uma pele que ela vai responder àquele trauma que você está causando nela de alguma forma. Então, a conversa com o seu cliente ele é muito importante também, até para que o pós, a recuperação pós, ela seja muito tranquila. Então, o que eu digo sempre para os meus alunos, o que eu faço com os meus clientes? Quando eu estou terminando o procedimento, eu já senti aquela pele, eu já vi como ela respondeu, eu já entendi como ela é. E eu vou explicando todo o pós, todos os cuidados que ela precisa fazer e vou falando sobre a pele dela e como que essa pele reagiu ao tratamento. Então, uma pele que é muito suave, que ela quase não teve nenhum tipo de irritação, que eu trabalhei tranquilamente, ela também vai ter um pós bem tranquilo. Se é uma pele mais delicada, já é uma pele que chegou para mim um pouco mais traumatizada também, devido às vezes vários tratamentos que o cliente faz nessa pele, ela vai ter que ter um cuidado maior no pós também. Então eu já vou conversando com ela, aviso tudo o que pode acontecer, todos os cuidados que ela tem que ter, que a outra parte de responsabilidade do resultado é da cliente, a gente precisa deixar ela ciente disso. Porque se ela não fizer um pós correto, ela pode fazer com que o nosso trabalho não atinja o resultado que a gente deseja. Eu e a cliente também. Então eu falo bem sério com ela e mostro para ela que o caminho é um caminho conjunto. Eu e ela, eu deixo ela à vontade para ela entrar em contato comigo, mas eu também falo tudo possível que pode ocorrer para que ela não tenha essa necessidade de estar entrando muito em contato no pós, para ficar tranquilo para as duas partes. O outro mito é aquele de que cai a casca e o pigmento some, né? Que o cliente fica desesperado.
Então existe toda uma fase de traumatização e inflamação que foi causada na pele, e essa pele ela vai se recuperar, ok? Algumas peles criam mais casca, outro menos casca, né? Depende da qualidade da pele, da cicatrização de cada pessoa. Isso é muito pessoal, fica muito difícil de você saber como que vai ser a recuperação dessa pele no pós. Então a gente já sabe que essa casca não pode ser removida, que ela vai ter cuidados, cada um tem um pós específico, não existe um pós único que é o correto. Existe aquele que deu certo para o profissional. Então, se você trabalha com algum profissional, fez em alguma escola e eles têm um procedimento X, siga esse procedimento, né? Porque se eles ensinaram é porque dá certo. Toma muito cuidado de ficar usando produtos no pós que não tem a ver com pele, não tem a ver com a parte dérmica do que você está trabalhando. Então, às vezes eu vejo algumas coisas que são arriscadas de ficar trabalhando. E na dúvida do que usar, é melhor não usar nada, né? Eu penso assim. Então, siga um procedimento, um protocolo que atinja o resultado que você deseja. Deixe ela bem tranquila. Em alguns casos, quando cai a casca, sim, fala para ela que é muito comum isso acontecer, né? Que para ela ficar bem tranquila, se acontecer com ela, para ela ficar tranquila. E quando cai a casquinha de um machucado, a gente tem uma segunda cicatrização acontecendo. Todo mundo vai lembrar, todo mundo já machucou a pele, que criou aquela casca, que ela vai repuxando, vai ficando fininha, vai caindo, né? Quando cai a pele toda, o que a gente tem? Uma pele meia rosada, esbranquiçada e que ainda fica descamando umas palhinhas. Todo mundo lembra disso, né? Todo mundo já se machucou. E o pigmento, ele está ali, às vezes, embaixo dessa camada que está sendo cicatrizada, está finalizando a cicatrização. E dali um pouquinho, quando isso terminar, o pigmento ele vai subindo e ele reaparece. Então é muito normal que exista oscilação de cor, de transparência, mais escura, mais clara, mas de qualquer forma uma pele leva 28 a 40 dias para finalizar a cicatrização. Uma pessoa mais jovem normalmente vai de 28 a 30. Uma pessoa mais madura, ela vai levar mais ou menos uns 40 dias para finalizar essa cicatrização, né? E é só ali que a gente vai conseguir determinar e analisar aquela pele e como ficou o resultado do trabalho. Antes disso, não tem o que ser feito, precisa realmente esperar, ok? Bom, dicas são muitas, né? A gente tem um tempo para falar, então eu quis abranger um pouquinho de cada assunto para assim, com o intuito de deixar você mais tranquila, sabe? Que a gente pudesse se agregar mais, trocar essas ideias e que isso pudesse estar ajudando você de alguma forma. Saber que tudo é possível, que tem jeito, que com dedicação você pode superar as dificuldades que vão aparecendo. Você pode se frustrar, mas a frustração você pode fazer com que ela se volte positivamente para você, que você busque resposta para aquilo e você vença a frustração. E lembre-se sempre que se você está muito frustrada, está decepcionada com a carreira, existem outros temas, né, que eu acredito que outros colegas até eles vão abranger ou abrangeram isso também, que a questão de divulgação, de como você se colocar no mercado. Tem gente que às vezes fica muito paradinha e às vezes os clientes não chegam até ela e ela acha que o mercado não é aquilo que ela imaginava. Gente, tem muito mercado para você trabalhar, tudo tem forma de se fazer. Você precisa ir buscando, porque a gente que é autônomo, que eu fui a vida inteira autônoma, né? Sempre trabalhei nunca fui empregada, sempre tive a minha clínica, sempre trabalhei em consultório, né? Em estúdio. Então, a pessoa que é autônoma, ela precisa aprender um pouquinho de todos os segmentos, né? Então, ela tem que saber administração, ela precisa saber contabilidade, ela precisa saber um pouco de publicidade, ela fica sabendo um pouquinho de tudo, como atender o cliente, né? Um pouquinho de cada coisa. E o legal é exatamente isso, porque você pode abranger, você cresce, você se expande na sua criatividade, né? Porque você vai atingir várias formas. O ser humano e a sua evolução também é muito grande.
né? Daqui um pouquinho você está conseguindo falar sobre todos os assuntos, dando dica de todos os assuntos, não só a micropigmentação ou a técnica de como você tem que fazer, existe toda uma outra coisa que ampara esse profissional. Então, use a sua frustração para você ir buscar seu conhecimento, porque na verdade o ser humano ele só se engrandece através do conhecimento, né? Então, tenha vontade disso, né? Eu falo para os meus alunos, sugue os seus professores, né? Suga os seus instrutores, suga a escola, seja presente na sua escola. Você escolheu aquela escola, você analisou, gostou, era a metodologia que você estava procurando, então com certeza eles têm muita coisa para te oferecer. Então suga, entendeu? Não desapareça, não fica buscando coisas fora. Tire tudo que é possível tirar e aprender ali daquele local. Pode ter certeza que o profissional tem muita coisa para passar para você, né? E todo professor gosta muito dos alunos que ficam ali querendo saber e tirar informações. Então eu estou falando para que vocês invistam sim na sua carreira, que é uma carreira linda, maravilhosa, né? E use o negativo para tornar positivo, né? Diminua a expectativa e pegue essa frustração e invista no seu conhecimento. E não falo nem investir financeiramente, não. Porque antes de você investir financeiramente em cursos muito caros de especialização, você precisa saber fazer muito bem esse básico que você iniciou. Porque se você não sabe fazer isso muito bem, não vai ser fazendo cursos caros de especialização que vai melhorar a sua situação, não. Né? Eu acredito que todo básico bem feito faz com que você se torne um profissional de excelência. Então, eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Fica aí a dica, fica aí o nosso contato, né, para que você possa estar curtindo, vindo para São Paulo para conhecer o IBRAP também, né? Entrar na nossa página, no nosso site e saber um pouquinho mais sobre a nossa filosofia. Vou ter muito prazer de receber vocês por aqui, ok? Então, um abraço, um beijo grande em todos vocês e até a próxima oportunidade, tá bom? Vamos lá, puxa, 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 puxa. Vamos lá. 8, 7, 6, 5, 4, 4. Qual é? Não faz isso não desiste. Não consigo. Não consegue? E se fosse eu? Ia deixar que eu morresse asfixiado? Eu peso 90 quilos. Como é que você vai me tirar de um prédio em chamas se não consegue puxar um pneu por 20 metros? Não tenho força. Olha, não duvida de si mesmo. A dúvida mata. Levanta. Vamos lá, levanta. Levanta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na posição. Preparou. E vai. Vai. Quem vai ser segurança? Quem vai ser segurança? Quem vai ser segurança? No fundo, você se pergunta quem você quer ser. Não o que, mas quem. Estou falando de descobrir isso por si mesmo. O que faz você feliz? Você tem que pensar fora da caixa. Qual é o ponto de estar na Terra se tudo o que você quer ser é ser amado e evitar problemas? Não temos tantas regras na vida sobre tudo. Eu digo, quebre as regras, não a lei, mas quebre as regras. Não deixe seus sonhos ser sonhos. Faça seus sonhos virarem realidade. Apenas faça isso. Algumas pessoas sonham com sucesso. Nada é impossível. O que você está esperando? Faça. Apenas faça. Sim, você pode. Apenas faça. Se você está cansado de começar de novo, pare de desistir. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de tomar decisões. Você não pode ser paralisado com medo do fracasso ou você nunca vai empurrar-se. Você pode empurrar porque você acredita em si mesmo e sua visão. Você sabe que é a coisa certa a fazer e o sucesso virá. Não tenha medo de falhar. Portanto, vamos ver sempre somente as coisas boas para que nossa mente fique iluminada e possamos fazer dessa luz os faróis que nos guiarão pelos caminhos do sucesso. Responda a minha pergunta.
Pense bem. Quem você quer ser?